Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha todo dia aqui pela TV Assembleia e diariamente também nos ouve pelas ondas do rádio às 10 da noite, segunda a sexta-feira, o Questão de Ordem, também pela FM Assembleia 96,7. O programa de hoje a gente está recebendo um deputado que vai estrear como deputado estadual na Assembleia. Aqui no Questão de Ordem nós estamos recebendo, não é, deputados que foram eleitos e reeleitos nas eleições do dia 7 de outubro aqui no estado do Ceará. Houve uma renovação de deputados na Assembleia e a gente está abrindo o espaço do Questão de Ordem para que o povo do Ceará, que nos assiste pela TV e nos ouve pela FM Assembleia, possa conhecer, não é, inicialmente, os projetos, as ideias dos novos representantes do povo do estado do Ceará. A eleição do deputado eleito Apóstolo Luiz Henrique foi eu posso dizer que foi uma espécie de uma das sensações da eleição, porque ele vem de um trabalho pastoral e de uma história de vida muito interessante que ele mesmo vai contar aqui no programa. Eu recebo hoje aqui no programa o deputado estadual eleito Apóstolo Luiz Henrique, que foi eleito com 31.130 abençoados votos, como ele mesmo diz, fruto do trabalho e da abnegação de voluntários. Ele é um jovem, tem 45 anos, Luiz Henrique Castelo Lima, e que tem um trabalho na área pastoral. Fundou uma igreja, não é? E a gente vai conversar ao longo do trabalho, porque inclusive ano passado, em outubro, ele conseguiu uma graça grande, com a presença do próprio governador do estado, conseguiu inaugurar um mega templo da Igreja do Senhor Jesus, que fica no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. É o maior templo cristão do Norte e Nordeste e um dos maiores das Américas, segundo a própria igreja. O evento celebrou a liberação da primeira parte das obras que compreende a nave do mega templo. É um templo maravilhoso em que as atividades são divididas entre culto, ações sociais, e a gente vai conversar aqui, inclusive, dos projetos que o novo deputado da Assembleia, deputado estadual eleito Apóstolo Luiz Henrique, ele traz aqui para o plenário 13 de maio, a partir de fevereiro do ano que vem, quando ele vai tomar posse como um dos 46 deputados estaduais eleitos nas eleições de 7 de outubro. É um prazer recebê-lo, muito boa noite, deputado Apóstolo Luiz Henrique, prazer recebê-lo. E quando eu lhe vi hoje ali, que a gente se conheceu pela primeira vez, eu pude constatar, um jovem, né, e que tem uma história de vida muito bonita. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. Parabéns pela eleição, belíssima votação, 31.130. Amém, Renato. Obrigado. Eu quero, nesse momento, engrandecer, exaltar, glorificar e bendizer ao santo nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Durante a nossa caminhada, nesses dias, visitando os bairros de Fortaleza, visitando os municípios do nosso estado, teve um menininho, ele especial, e visitando uma casa, ele disse assim: o povo vai votar e Deus vai lhe colocar. Foi. Eu fiquei emocionado, chorei naquele momento. Eu digo, não tem por que esse menino estar inventando uma história dessa. E naquele momento ali eu tive a certeza e a convicção de que realmente nós iríamos entrar. E entramos, isso foi antes da eleição? Isso foi no decorrer da eleição, né? Nas visitas, nas casas, nos bairros, nas cidades. E ali eu vi realmente Deus usando aquele menino. Ele tinha tido paralisia cerebral. Eu tinha estado com ele alguns anos atrás em Maracanaú, orei por ele. E depois de alguns anos eu vi, e esse menino estava sem estar na cadeira de rodas, já estava andando e já estava falando. E foi usado por Deus ali nessa profecia. Maravilha. Que realmente aconteceu e nós entramos para glorificar o nome de Deus. Deputado, eu queria... Estava até conversando com o senhor antes da gente começar a fazer o programa, porque a sua história, eu tive acesso, a produção me passou, a sua história de vida, é uma história que remete a um momento muito especial da sua vida, um milagre. E eu disse para o senhor que quando eu li, às vezes a gente
no dia a dia das nossas vidas, a gente é surpreendido por momentos, ou nas nossas famílias, ou famílias de amigos, de manifestações de milagres. E eu disse para o senhor que nunca fiz desdém de milagres, porque na minha história de vida eu tenho um milagre também. E o milagre é realmente real e ele realmente existe. Que bom, né, que esse milagre tocou e modificou a sua vida. Eu deixo o senhor à vontade para falar para o nosso público sobre essa coisa tão grandiosa que mudou a trajetória de vida do Luiz Henrique, e ele passou a ser o apóstolo Luiz Henrique. Muito bom, Renato. Eu achei muito interessante, muito importante quando você falou aí que eu não desdenho do milagre. Então, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, fica aí realmente um conselho, né? Um conselho da parte de Deus. Não tenha preconceito, não fale daquilo que você não conhece, né? Então, as pessoas, sabemos que existem pessoas que usam o nome de Deus em vão. Inclusive, é um dos mandamentos, né? É pecado, né? Não use o nome do seu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que o fizer. Infelizmente, tem pessoas que colocam muito o nome de Deus no momento que não é para colocar, e Deus não está naquela história. Mas existem também profetas, apóstolos, cristãos, pessoas sérias, que quando falam no nome do Senhor Jesus, falam com convicção, falam inspirados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, e realmente acontece. Então, assim, eu sou um milagre, né, como nós tínhamos conversado ali há pouco tempo. Durante 15 anos eu fui usuário de cocaína, eu tive depressão em alto grau, eu cheguei a ser internado em clínicas psiquiátricas, tive internado fazendo tratamento de sonoterapia no Dr. Cleto Pontes, que acompanhou durante um tempo. E foi um milagre, porque a minha mãe orou muito, chorou e falou para Deus, Deus, me dá meu filho de volta. Então fica para você que está assistindo agora essa reportagem, você saber que milagres acontecem. Mãe, não desista do seu filho, mulher, não desista do seu marido, não desista do seu casamento. Eu estar aqui hoje, né, como um deputado estadual eleito no estado do Ceará, realmente é um milagre, porque como nós havíamos falado, né, não houve compra de voto, não houve barganha. Não houve recurso, dinheiro. Não, muito pelo contrário. Sentimos até que tentaram boicotar a nossa campanha, né? Mas o Senhor, a Bíblia diz assim, que agindo Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quando você é eleito, aí todo mundo diz que votou em você, né? Aí chega e diz, eu votei em você, eu lhe ajudei, aí teve até alguns que disseram assim, meu irmão, você não me ajudou não, né? Eu sei que teve oposição e tal, mas Deus é maior, quando Deus começa, Ele termina. Então, assim, eu sou um milagre, por quê? Porque eu não sou mais dependente químico, não sou mais um alcoólatra, eu não sou mais um prostituto, eu não sou mais depressivo e eu não faço parte da escória da humanidade, onde muitas pessoas, infelizmente, você sabe, estamos aqui dentro do nosso Ceará, de Fortaleza, e aí não tem classe social, que aí pode ser o empresário, pode ser o doutor, pode ser o analfabeto, mas está lá. Seja no uísque, 12 anos, a cachaça. E acaba dentro de um prostíbulo, adquirindo um HIV. O reino das trevas. O reino das trevas, o império das trevas, né? Então, assim, é projeto nosso. Podemos estar aqui trabalhando em prol da ressocialização, né, realmente ajudando essas pessoas a saírem das drogas, seja o empresário, seja a pessoa de menos condição. Mas eu creio que o milagre que Deus fez na minha vida não foi à toa. Foi para que eu seja também um agente de milagre. Muito bem, estamos aqui com o deputado estadual eleito, apóstolo Luiz Henrique. Deputado, o senhor estava falando aí do milagre que mudou a sua vida e estava falando também do império das trevas. É isso aí. Porque esse império das trevas, ele é real, ele está presente, como se diz, nas melhores famílias de Londres. Né? O império das trevas, ele chega lá no pobre, lá no que não tem nada, mas também alcança e leva o infortúnio para quem, em tese, tem tudo para ser feliz. É verdade isso aí? É isso mesmo. Estive falando na Rádio Assembleia, justamente falando a respeito disso. Que a campanha... O programa do Nacelli de uma vez. Foi, no programa do Nacelli. Ele falou, apóstolo, e a perspectiva para os próximos 4 anos? Brasil tem jeito? Eu falei, tem. Até porque a campanha do nosso presidente eleito foi baseada em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a minha verdade. Não é o que eu acho, não é o que você acha, Renato, mas é o que está escrito. O que está escrito. Jesus, quando venceu o diabo, ele disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor
teu Deus. Então, eu creio que baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos sagrados, nos princípios e nos valores que norteiam a nossa vida, eu creio sim. Eu creio no Ceará melhor, eu creio num Brasil melhor, eu creio na justiça, eu creio na fraternidade. Em relação à religião, nós somos cristãos, né? Eu quero ressaltar bem durante o meu mandato que eu não estou legislando para uma religião, mas eu vou legislar para o povo cearense, para os cristãos, para as pessoas que prezam pelo seu... Defendendo os valores. Né? Isso, Renato, para as pessoas que prezam pela inocência das crianças. Um absurdo aí, tantos projetos de lei, tantas coisas horríveis, porque o projeto de lei é uma ideia, né? Nasce de uma ideia. Então, são ideias satânicas, diabólicas, aí tentando acabar com a pureza das nossas crianças. Né? Já o homem adulto, passou pela sua fase de juventude, adolescência, foi perdendo a pureza. Mas eles querem minar a pureza das crianças, Renato. Tá entendendo? Então, assim, nós vamos prezar pelos valores da palavra de Deus. É como o nosso presidente diz, né? Nós somos pelo preto, pelo branco, nós somos por todos, né? Fulano de tal, eu sou homossexual, eu sou hétero. Respeitamos a todos, mas nós temos a palavra de Deus que norteia a nossa vida, e eu creio que esse milagre que foi realizado na minha vida, Renato, através da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, vai gerar convencimento naqueles que estão nas trevas. E não por força, não por violência. Não, eu não quero ninguém fazendo piada quando eu estiver falando de Deus. Porque eu vou falar de Deus com propriedade. Eu vou falar de Deus com sabedoria. Não, é um fanático religioso. Não. Eu creio que quando eu abrir a boca, Renato, as pessoas vão sentir que é o Espírito Santo que está falando e realmente vai acontecer aquilo que nós falamos em nome do Senhor Jesus. Vamos acabar com o império das trevas. Deputado estadual eleito, apóstolo Luiz Henrique, aqui comigo no Questão de Ordem. É a primeira vez que ele vem aqui à TV, uma primeira de muitas outras oportunidades, tenho certeza, deputado, porque o nosso programa ele faz esse link do plenário, dos debates com o conjunto da sociedade e também com a transmissão da rádio, que o senhor já teve a oportunidade de participar do programa do Nacelle uma vez. O deputado apóstolo Luiz Henrique foi eleito, vai ser deputado a partir de 1º de fevereiro, já será diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, com 31.130 votos. Deputado, 5 de março de 2003, o milagre operou na sua vida. E a partir daí, o senhor ainda não pensava em negócio de mandato, o senhor passou a operar uma ideia. Eu estou aqui, a produção me deu aqui, tem uma foto, numa matéria do Diário Nordeste, eu estou impressionado. No dia 30, não é, de outubro, ano passado, com a presença do próprio governador Camilo Santana, o senhor inaugurou o mega templo da Igreja do Senhor Jesus. É um complexo que tem 30, eu estou pegando aqui dados de uma matéria do jornal Diário Nordeste, 30 mil metros quadrados, com a nave tendo 10 mil metros quadrados, a nave é o vão principal. São 25 mil pessoas sentadas, cerca de 10 mil em pé, e a segunda parte das obras local poderá haver até 50 mil pessoas. Isso tudo começou a partir desse março de 2003. Que lindo, você foi na raiz mesmo, né? Você foi no princípio. Glória a Deus. Dia 5 de março de 2003, eu estava saindo de uma festa de carnaval, acabando o carnaval naquele ano, e fui na casa da minha avó, que já partiu para o Senhor, partiu para a glória, Valvira. E ali eu pedi à minha avó, falei, vó, me dá uma oportunidade de eu poder ser gente. Minha família não aguentava mais sofrer, meus pais estavam morando em Brasília, devido a tanto sofrimento. E eu resolvi sair de um prostíbulo, muito sofrido, muito apanhado do inimigo, do império das trevas, e fui para casa da minha avó. Falei, vó, eu precisava tanto do prato de comida, estou há muitos dias sem comer, e eu queria muito, vó, que uma pessoa de Deus pudesse orar pela minha vida, e eu queria a oportunidade para eu poder ser feliz novamente. E ali naquele momento, a minha avó ligou para o meu tio, que é delegado de polícia, doutor Milton Castelo Filho, que é presidente da Associação dos Delegados. E o meu grande amigo aqui do programa, que aliás está aqui no estúdio acompanhando essa entrevista, eu faço questão de... É um grande amigo que eu fiz ao longo da minha caminhada de jornalismo, já são 25 anos, viu, deputado? É isso mesmo, viu, Renato? Então, o meu tio, naquele momento, ligou para minha mãe, ele chama ela de Dinha, disse, Dinha, o Luiz Henrique apareceu, que é uma oportunidade, né? E minha mãe disse, ô, meu tio, pois tome de conta aí, veja como é que vai ser, né?
E ali eles me deram essa oportunidade, sabe, Renato? Eu me agarrei com essa oportunidade, fiz uma oração, me arrependendo dos meus pecados, confessando Jesus como meu Senhor, meu Salvador. E naquele momento, Renato, o Espírito Santo veio e se apoderou da minha vida. Daquele dia em diante, Renato, nunca mais eu bebi bebida alcoólica, nunca mais eu usei droga, nem prostituí o meu corpo. Eu comecei a ler a Bíblia, Renato. Comecei a ler a Bíblia e entender as Sagradas Escrituras. 3, 4, 5 horas de Bíblia por dia. Eu comecei a ter uma vida de oração. Eu comecei a congregar na igreja. O pastor me deu uma oportunidade de emprego, onde eu fui trabalhar numa empresa terceirizada do Detran. Chegava às 7h30 da manhã na empresa, era o primeiro a chegar, era o último a sair. E primeiro, Deus, a parte espiritual, mudou a minha vida. Depois, eu tive condição de trabalho. Ocupei meu tempo com trabalho. Então, Deus, trabalho... Primeira fortaleza, Deus. Isso, Deus, trabalho para ocupar o tempo. Pessoa se sentir importante, útil. E família, Renato. Logo depois, eu conheci minha esposa, Bispa Vanessa Lima, né, que é o amor da minha vida, minha esposa querida. Conheci ela dentro da igreja. No dia 9 de março, nós nos conhecemos na igreja. E nós nos casamos em setembro. E aí Já a igreja do Senhor Jesus? Não, era a comunidade cristã Siloé, de um pastor muito querido, né, que cuidou de mim durante 3 anos, pastor Humberto Teixeira. Então, durante 3 anos eu fui pastoreado, muito bem pastoreado, disciplinado, corrigido, exortado, e aprendendo aquilo que iria me manter de pé, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a ser sincero, aprendendo o valor da humildade, aprendendo a ser transparente, aprendendo a perdoar, a amar de verdade. Então, eu tive essa base, Renato, minha esposa, os meus filhos, e aí tudo foi se direcionando para que realmente eu tivesse sucesso, né, na minha vida e em todas as áreas da minha vida. Porque não adianta, Renato, a pessoa ter muito dinheiro, tá entendendo? Mas não tem moral. Tem uma vida vazia. Não tem integridade. O que adianta as pessoas têm tanto dinheiro, têm tanto sucesso, aí depois está numa cadeia de trás das grades? O que adianta um falso sucesso, uma falsa fama, né? Então, eu aprendi... Muitas vezes é um dinheiro maldito, viu, deputado? Isso. Até de pactos. Isso. Né, que as pessoas fazem pensando que isso vai trazer a felicidade. Inclusive, Renato, nós tem reportagem de presidentes nossos do Brasil que tinham um pacto, né, satânico, que inclusive quem subiu com ele lá no dia da posse, né, era gente que fazia... Magia negra, fazia. Então coisas. Existe, para o povo que está nos assistindo agora, para o povo que está nos assistindo, tem que saber que as pessoas às vezes banalizam, brincam. Deus, o diabo, o demônio. Não brinca com isso não, querido. Existe o mal, existe o bem. Existe o diabo sim e Deus, tá? Agora, quem tem poder? Deus. A igreja também está se tornando poderosa em Deus. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. O bem vai vencer, a luz vai vencer, a fraternidade vai vencer. E eu creio, Renato, que nós vamos ver, como eu falei para o nosso governador, né? Nós vamos ver um estado do Ceará abençoadíssimo pelo poder de Deus. Que coisa boa, que maravilha. Estou aqui com o deputado estadual eleito, apóstolo Luiz Henrique, que chega à Assembleia com 31.130 abençoados votos. Deputado, o senhor estava falando aí que Deus, que as forças do mal de fato existem. Eu fiz uma entrevista aqui que me marcou. Eu sou católico, sou um cristão. Sim. Eu fiz uma entrevista aqui com um padre que veio à Fortaleza participar de um evento de cura e libertação. Eu até participei desse evento. E ele veio aqui, era um padre português, Duarte Lara, um padre exorcista da igreja. E ele falou coisas muito sérias sobre isso que o senhor está dizendo, mais ou menos isso, em que as pessoas às vezes brincam e abrem a guarda para o poder das trevas, o mal, às vezes... indo com um grupo, sendo levados, às vezes, vamos participar, e não sabem que você está entrando, às vezes, num quarto escuro, em que depois você vai clamar para ser resgatado. As pessoas não devem brincar com essas coisas, porque é muito melhor estar sempre com Deus e com o Espírito Santo. Amém. Nunca despreze isso, né? É tão mais gostoso, é tão melhor para a gente. Você ter paz e segurança em Deus, né, Renato? Pronto. O que acontece... Às vezes as pessoas têm que perder isso para valorizar isso, né? Sim. Em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia fala assim, né?
eu te fiz passar fome. Deus está dizendo. Eu te fiz passar fome e te humilhei, para que tu pudesses saber que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da minha boca. É por isso que quando Jesus é tentado no deserto, e o diabo diz, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus faz uso do texto sagrado do Pentateuco, lá atrás, de Deuteronômio 8. Ele diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Renato, o que o povo cearense, o povo brasileiro, o que as nações, o mundo está precisando conhecer, é a verdade. Mais uma vez eu digo, não a minha verdade, não a sua, não o machismo. Tem um livro na Bíblia, que é o livro dos Juízes, que fala que na época eles viviam da forma que eles achavam que era correto. Então, quem fala eu acho, não está seguro. Mas quem fala está escrito, está seguro. Está seguro. Então, o que eu posso falar para essa audiência tão maravilhosa, né, esse povo que está nos assistindo agora, busque conhecer a Deus. Busque o temor a Deus. O temor a Deus é você não desejar o mal da pessoa, é você, por mais que uma pessoa faça o mal a você, você não se vingar, mas esperar na justiça de Deus. É você saber que a mentira, como diz o ditado popular, ela tem perna curta, ela nem tem. A mentira, a Bíblia diz que Deus vai trazer à tona tudo que está no oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então o cara está enganando hoje, mas daqui a um mês, daqui a alguns anos, o engano dele vai vir à tona, ele vai ser envergonhado. Eu não quero isso para a minha vida, eu já sofri muito, sabe, Renato? Eu, falando aqui com alguns deputados, amigos, já de muito tempo de mandato, eu falei, eu não estou chegando para competir. Eu não estou chegando para poder dizer que eu sou maior ou melhor do que ninguém. Eu não estou chegando aqui para dizer eu fui o deputado mais bem votado e de nariz empinado, achando que sou melhor do que os outros. Não. Até porque os 31.130 votos que eu tive foi de um povo querido, foi de um povo que teme a Deus, foi de um povo que diz assim, eu quero um representante que preze pelos valores, eu quero um representante que faça o bem, não uma pessoa para estar se exibindo com o microfone na mão, fazendo uso de um meio de comunicação para se autocompletar. Eu não quero isso para a minha vida, Renato. O que eu quero é apontar para Jesus, dizer que Jesus é bom, que Ele existe. Apontar para a Bíblia, para dizer que os mandamentos de Deus não são penosos, mas quando você começa a cumprir os mandamentos pelo Espírito Santo, você se torna uma pessoa feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus, sabe, Renato, por vocês darem essa oportunidade de nós podermos estar falando aqui da política de Deus. Porque o que a política tem a ver com a igreja? O que a política tem a ver com Deus? Eu fui estudar o significado da palavra política. Política é a arte de governar. Então, quem é que vai governar? É o ímpio? A palavra ímpio quer dizer uma pessoa que vive moralmente errada. Não tem moral dentro de casa. Não tem moral nem dentro de casa com a esposa, quer ter moral quando na Assembleia, na Câmara, no Senado ou na Presidência. Não adianta. Não adianta esse sucesso político se tem um fracasso no casamento, se tem um fracasso no âmbito das emoções, uma pessoa desequilibrada. Então, eu creio que Deus está me colocando aqui dentro para poder cooperar para que o reino dele seja estabelecido na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E eu creio que através da TV Assembleia, eu creio que através dos meios de comunicação, o Ceará, o Brasil e o mundo, e pessoas que nesse momento estão assistindo, que estão sofrendo, que estão em busca só de ter paz, Renato. Essas pessoas vão conhecer a paz. A paz não é ausência de lutas, mas é você saber que na luta, Deus está com você e vai lhe dar vitória. Deputado estadual eleito, apóstolo Luiz Henrique aqui comigo no programa Questão de Ordem. Deputado, o que é que o senhor espera? O senhor citou aí o lema da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele foi muito criticado porque orou naquela noite daquele domingo e nós estávamos aqui, eu estava conduzindo um programa especial, Questão de Ordem Especial, em que a gente só encerrou o programa depois da palavra dos dois candidatos, o que perdeu e o que ganhou. E ele, antes de fazer o discurso que toda a nação esperava, como um novo presidente que o Brasil escolheu, ele orou. Né? O pastor ao lado dele, o Magno, fez uma oração belíssima. E depois muita gente criticou. E eu disse, mas poxa, o que tem de errado você celebrar, agradecer um triunfo tão difícil que foi o triunfo dele? Ele foi esfaqueado, ele quase morre. E agradecer a Deus, qual é o problema? E o que é que isso tem a ver com misturar Estado com religião? O laicismo do Estado não significa ateísmo do Estado, pelo contrário. A nação brasileira é uma nação cristã. Lindo. Desde o seu nascedouro, é bom lembrar que nós nascemos sob o signo da cruz. Lindo. Quando os portugueses aportaram aqui. As pessoas ficam...
E eu digo, poxa, o que é que o senhor espera de um presidente que teve uma marca muito forte da questão da oração, de agradecer sempre a Deus? Eu achei isso bonito do presidente. É lindo, inspirador, né? E realmente... Não é falso da parte dele, não, porque é uma coisa dele. A falsidade, para quem tem mais um pouco de experiência, não é, Renato? A pessoa acaba vendo, né? A pessoa está ali, é falsidade, é pura hipocrisia. Mas não, nós podemos ver, detectar a sinceridade realmente, né? E antes mesmo de falar disso, da parte dele, eu queria voltar aí lá atrás. Sim. Eu estava justamente estudando esses dias a respeito da proclamação da República, né? Anunciar a República. Não, agora o povo vai eleger alguém para poder estar governando. E aí eu vou lá mais para trás um pouco na Bíblia. Então, antes, quem reinava, quem governava era Deus, teocracia. Aí teve um momento que o povo de Israel começou a dar uma olhadinha para os outros povos, aí fala para Samuel, nós queremos um rei. Aí dá início à monarquia. O primeiro rei de Israel é Saul, né? Aí depois nós vamos ver Davi. Então teve a teocracia, a monarquia, nós temos, eu estava agora mesmo com um apóstolo lá de Londres, um amigo nosso, que agora tinha deixado no aeroporto há pouco tempo, lá ainda tem a rainha, né? Lá na Inglaterra. Parlamentarismo monárquico. Isso. Agora, aí nós temos, aí depois vem o quê? Teocracia, Deus no comando. Monarquia, um homem no comando, um rei no comando. Aí nós vamos ver a república, alguém que vai estar no comando, mas eleito pelo público. Num determinado período de tempo, em nome do povo, governar isso. em nome do povo. Né? Então, assim, eu creio que Deus vai governar o Brasil. Eu creio que o Espírito Santo, eu vou dizer que vai haver uma teocracia, Deus vai voltar a governar uma nação, um povo que quer. Por quê? Porque o nosso presidente teme ao Senhor. Ele é casado com a esposa de Bolsonaro, ela é crente, ela é evangélica, esteve conosco num grande congresso dos Gideões lá no sul do Brasil, em Camboriú. E eu creio que a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói. Então, muito bom, o nosso presidente é bem casado. Tem uma mulher que teme a Deus e conhece a verdade. Ele, por sua vez, também, um homem temente a Deus, né? Católico, evangélico, católico. Somos cristãos. Nós temos a Bíblia como a nossa regra única e infalível de fé e de prática. Temos o temor a Deus. Vai dar certo, Renato. Nós vamos ver um Brasil mudado. É óbvio que vai ter luta, é óbvio que vai ter resistência, é óbvio que vão tentar boicotar, vão tentar, mas nós vamos vencer pelo poder do Espírito Santo, porque eu vou me unir ao presidente, nós vamos estar juntos, estive com o Heitor Freire, apóstolo, vou te levar lá em Brasília, você vai estar com o presidente, vou me unir com o presidente, vou me unir com o governador e vou me unir com todos dessa casa, aqueles que quiserem trabalhar em prol do bem. Pode ter o apóstolo Zen como amigo, como um conselheiro e como alguém também que quer aprender, e nós vamos estar aprendendo uns com os outros, e eu tenho certeza de que se criticar o presidente, vão me criticar muito, porque eu vou orar muito aqui também. Salve. Deputado, estou aqui com o deputado eleito, apóstolo Luiz Henrique. Deputado, me fala um pouco eu estava lendo aqui, depois da história do seu milagre, da conversão, né? E aí o senhor fundou uma igreja que tem um trabalho pastoral maravilhoso, a Igreja do Senhor Jesus, com sede em Fortaleza, né? Mas já tem um mega templo ali no Eusébio. E é conhecida como um lugar de cura, milagres, onde a palavra de Deus é pregada e ensinada a crianças, jovens e adultos. Isso. É uma congregação que reúne mais de 10 mil membros. Enfim, tem uma FM, a Jesus FM 105,1. 106,1. 106,1, né? Que leva pelas ondas do rádio a alegria, o amor e a paz de Jesus para toda a cidade de Fortaleza. E o senhor tem um trabalho pastoral muito forte com jovens que têm problemas, às vezes até mesmo na vida, não é? Com a criminalidade. Isso é interessante porque nós temos também que resgatar esses nossos irmãos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque se é verdade que nós temos que enfrentar no Brasil e tentar diminuir a violência com a educação e a criminalidade, é verdade também que muitas dessas almas podem ser resgatadas. Muito bom. Renato, quando as pessoas entenderem que a saúde, a educação, a segurança pública, que essas colunas
estão ligadas à espiritualidade, né, nós vamos ver um Ceará e um Brasil melhor. Né? Vai querer transformar a Assembleia numa igreja? Não. A casa, a Assembleia, a Câmara, qualquer lugar onde pessoas estão reunidas ali em prol de fazer o bem e pedindo a presença do Espírito Santo, a coisa vai ser diferente. Nós temos esse trabalho muito forte de ressocialização. Hoje nós somos mais de 15 mil pessoas congregando conosco, tá certo? Pela rádio, nós temos mais de 100 mil pessoas nos escutando. Graças a Deus, eu ando dentro do estado de Ceará, municípios, bairros, né, ando nos lugares, as pessoas conhecem, pedem para bater foto. É 106,1. 106,1. Jesus FM, né, fica aí para aqueles que estão nos assistindo. E você quer escutar uma palavra de vida, quer sentir paz, sintoniza aí na 106.1, na Jesus FM, para escutar uma palavra de fé. Mais uma vez eu estou dizendo, gente, nada de barreira denominacional, nada de briga por religião, nada. Deus, o bem, o amor, a verdade. E tudo vai dar certo. Então, Renato, muita gente saindo da droga. Dá para ressocializar? Dá para ressocializar. E isso daqui realmente é projeto nosso, tá certo? De mostrar para o nosso governador, para o nosso presidente. São projetos que Deus me entregou, que eu vou estar passando no tempo oportuno, tá certo? Então o povo fica aí stand-by, que vai ter projeto aí. E eu creio que... E o senhor, como deputado, vai ser uma voz nesse sentido. Inclusive, pode até ajudar o próprio governo do Estado. Sim. Que é possível criar esses mecanismos aqui no Estado do Ceará. Já falei com o deputado Zezinho, já falei com o governador. Nós estamos chegando para somar, para poder... essa questão da droga aí pode ser combatida. Nós podermos mostrar para os drogados, para essas pessoas, porque o que acontece? A pessoa, Renato, ela passa por um problema, tá certo? E nesse problema ela se desespera. As emoções dela, pronto, as emoções dela são atingidas. Aí vem uma depressão, vem uma opressão, vem uma angústia. E a pessoa, ao invés de recorrer a Deus, à família, a pessoa recorre a um copo de cachaça, ou uma pedra de crack, ou um papelote de cocaína. O demônio toma de conta. Exatamente. Então, o que é que nós vamos mostrar? Vamos mostrar que essas pessoas podem recorrer a Deus. Existe uma instituição séria ainda, chamada igreja, tá certo? Que é uma cidade de refúgio, que abraça, ok? Pelo poder da oração, Renato. Tem um bispo lá na igreja, João Batista, 25 anos usando droga. Eu coloquei a mão na cabeça dele, orei por ele. No outro dia, ele não usava mais droga. E já está muitos anos conosco hoje. Tá certo? Naquela área do São Miguel ali, naquela São Miguel, Brejinho, sim, tá? Nós atuamos muito forte ali e hoje muitos traficantes da pesada estão na igreja, não são mais traficantes. Pessoas de facção, ok? Essas pessoas deixaram e a única forma que a facção permite deles saírem é indo para a igreja. Então, hoje, nós temos o caso lá de algumas pessoas, inclusive um menino na cadeira de rodas, que eles para mim, apóstolo, a facção liberou para eu poder sair, para servir a Deus. E eles dizem, e estou de olho em você, viu, rapaz? Eu lhe assisto pelo YouTube, porque nós temos um canal do YouTube, né, que é o AP Luiz Henrique, apóstolo Luiz Henrique. Então, AP Luiz Henrique. Então, esse nosso canal do YouTube, eles nos assistem e o rapazinho fica bem na frente da cadeirinha de roda dele. Ele diz, rapaz, eu estou vendo que tu não está de H, não. Tu é crente mesmo. Agora continua que nós estamos assistindo para ver se você, né, vai continuar. Então, eu creio na ressocialização. Eu creio que um drogado, um bandido, ele pode escutar a voz de Jesus dentro do cárcere e ter o desejo de mudar e ser feliz. E a sociedade tem que dar ele essa chance, essa oportunidade. É isso mesmo. Ele paga a conta dele depois. E dentro do processo de pagamento de conta, ele entra num processo de ressocialização. Os nossos presídios precisam mudar nessa perspectiva. De oferecer também o outro lado. Muito bom. Ao invés do presídio ser uma escola do crime. Pronto. Ok? O presídio, ele tem ali, certo? Pessoas imbuídas do Espírito Santo, iluminadas por Deus, para poder ir na mente deles. Dizer, olha, você vai sair. Você sabe que o que você fez prejudicou você, sua família, mas há esperança. Você pode mudar, sair daqui, ter teu casamento, ter tua família, ter um emprego. Rapaz, tu vai ganhar menos. Tu pode até ganhar menos, mas o teu dinheiro vai render. Tá entendendo? Então, tendo esse trabalho no presídio, que muitos deles se transformam em escola do crime, tendo esse trabalho lá, você vai ver que vai diminuir muito o índice de criminalidade no nosso estado.
Que beleza. Estou aqui com o deputado eleito apóstolo Luiz Henrique, que chega aqui à Assembleia com mais de 31.130 votos e traz toda essa experiência de vida, porque isso é mais do que uma experiência, apóstolo, é uma fortaleza, porque o senhor foi resgatado de uma forma que serve não só... E é um bom exemplo, né? Aliás, o presidente Bolsonaro tem dito que o governo dele vai ter como máximo também, nós vamos governar pelo exemplo. Isso é muito bom. Lindo. Porque pelo exemplo é um testemunho da verdade do que está sendo feito. Quer dizer, nada melhor do que o exemplo para destruir preconceitos, para destruir barreiras, porque você está dando um exemplo. Olha, eu disse que ia fazer assim e está sendo feito assim. Pronto. Isso, inclusive, diminui as desconfianças, porque o Brasil precisa somar esforços para que a gente possa virar página. Esse país é tão grande, é tão imenso, que a gente precisa fazer essa paz, essa prosperidade. O Brasil tem tudo para ser uma nação próspera e feliz, deputado. Nós temos que parar com isso. E o caminho é esse. Eu acredito, o senhor acredita também nisso? Eu acredito num tempo de paz, de justiça, de fraternidade, de respeito. Eu acredito sim, eu quero aqui deixar bem certo e colocar por terra toda essa mentira, né, do fanatismo ou da acepção, né, dizer que nós amamos os homossexuais, nós amamos aqueles que pensam de uma forma diferente, tá certo? Agora, nós temos a Bíblia como a regra única e infalível de fé e de prática. Então, aquilo que a Bíblia fala que é bom, é bom. E eu tenho isso por experiência própria, que mudou a minha história. Realmente, não foi a psicologia, não foi a filosofia, não foi a faculdade. O que mudou a minha história foi as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Então, o poder transformador de Deus. Né? O poder transformador de Deus. E Deus, ele dá sabedoria ao homem, Renato. Porque a Bíblia diz assim, que Deus capacita os chamados. Ele não chama os capacitados. Justamente para que a glória não seja do homem. O cara fala, eu sou pós-graduado, eu sei muito, eu sei. Depois você vai ver. Ele vai saber que ele vai ser abatido. Agora, se a pessoa diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, o Espírito Santo vai me iluminar, eu vou ter uma assessoria boa, eu vou ter pessoas que me assessorem, que têm um conhecimento que eu não tenho, e eu vou escutar quem tem um conhecimento na área, como o presidente vai fazendo. Eu não sei de tudo. Você vê a entrevista dele na Globo. Mas, e aí, mas você sabe? Não, eu não sei de tudo não. Mas eu vou ter pessoas capacitadas ao meu lado para me apoiarem, me ajudarem, e eu vou determinar como vai ser feito. Então, a humildade, sabe, Renato? A humildade é importante para nós podermos aprender uns com os outros e aprender até com os nossos erros. Então, eu creio no Brasil melhor e profetizo que as palavras têm poder. Eu profetizo que nós vamos viver 4 anos de fartura, nós vamos viver 4 anos de alegria, de paz, de harmonia e de felicidade e de unidade, onde nós vamos andar de mãos dadas sem preconceito, nós vamos nos amar e vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus vivo todo-poderoso. Maravilha. Deputado, muito obrigado por ter vindo. Deputado eleito apóstolo Luiz Henrique, né? Que o senhor tenha um mandato próspero, abençoado, né? De muita sabedoria. Eu acho que a sua contribuição aqui dentro da Assembleia vai ser muito profícua. Muito obrigado por ter vindo. Sucesso. Né? A sua eleição foi uma graça. Foi. E isso tem um propósito. Tenho certeza disso. Obrigado por ter vindo. Amém, Renato. Eu queria só deixar aqui as considerações finais, né, a respeito da nossa eleição. Inclusive no nosso santinho, lá nosso profetinha, né, que tinha escrito assim, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então, deixar para quem está nos assistindo. Para Deus, nada é impossível. Você que está chorando, você que está sofrendo, você que acha que não tem mais esperança, não tem mais jeito, acredita, creia. A esperança é tudo, a fé é tudo, sabe? Hoje eu estou aqui, hoje eu sou, não vou dizer o orgulho, mas hoje eu posso honrar minha família, meus tios, meus pais, meus primos, meus familiares. Tenho uma alegria de dizer, o apóstolo Luiz Henrique é meu parente. Por quê? Porque eu me voltei para Deus. Porque eu me agarrei com a oportunidade, Renato. E eu disse assim, Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Salmo 131 diz assim, eu não penso em coisas grandes demais. Eu sou igual uma criança após mamar no seio da minha mãe. Criança, depois que mama, né, ela não dorme, né? E ele diz assim, espera no Senhor, ó Israel. Você que está assistindo, não pense em coisas grandes, não. Não seja ambicioso, não. Sabe? Tenha satisfação. Tenha satisfação com o que você ganha. Seja feliz com a sua esposa. E só Deus pode dar isso para a gente, a satisfação. Eu não sou o primeiro lugar, eu sou o terceiro. Obrigado porque eu sou o terceiro.
Rapaz, eu entrei em último lugar. Obrigado, Senhor. Eu entrei. Satisfação, humildade, fé. Deus abençoe vocês. Escutem a Rádio Jesus FM 106.1, né, e que você possa também acionar o nosso canal do YouTube, Apóstolo Luiz Henrique. E nós vamos estar sempre aqui. E sempre que vocês nos derem a oportunidade, nós vamos estar conversando mais. Muito obrigado, Renato. Pode ter certeza, deputado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Deputado eleito, Apóstolo Luiz Henrique, aqui hoje comigo pela primeira vez, a primeira de muitas outras oportunidades, tenho toda a certeza. Amém. E que o senhor tenha repito, um mandato profícuo e abençoado. Amém. Um abraço. Muito abraço, bom tê-lo irmão. hoje aqui no programa. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.